Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à disciplina de Infraestrutura de TI, Computação em Nuvem. Eu sou o professor Rafael e nessa e nas próximas aulas a gente vai falar bastante do tema de Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Computação em Nuvem. Computação em Nuvem, eu costumo falar que é um movimento, diria que é um dos três grandes movimentos tecnológicos atuais, se a gente pega as análises aí, consulta aí os grandes especialistas que acompanham o mercado de tecnologia da informação, as suas tendências, como o Gartner, o IDC, o Forrester, o Institute of Business Value, entre outros, eles tipicamente vão mencionar hoje três grandes movimentos. O primeiro é Cloud Computing, a possibilidade ou a melhor aproximação que nós temos de ter uma tecnologia da informação como serviço, no sentido amplo. Um segundo movimento muito forte, não é alvo aqui da disciplina, mas um segundo movimento muito forte é a mobilidade, é a capacidade do usuário ter acesso à informação onde quer que ele esteja, a qualquer hora, em qualquer dispositivo, tendo a possibilidade de forma segura de exercer parte do seu trabalho, independente de onde ele esteja. A mobilidade hoje é uma realidade nas nossas vidas, no nosso dia a dia, e a gente espera que, sob o olhar corporativo, a gente também tenha a mesma experiência, e várias organizações estão atentas a isso e oferecem essa possibilidade. E a terceira grande, talvez a que mais se fala hoje, é o uso de ferramentas analíticas para entender melhor o negócio e a partir desse entendimento, criar novas oportunidades de negócio, potencializar o negócio ou mesmo criar um novo negócio, por que não? A partir das informações que estão disponíveis hoje, através de sensores, através de redes sociais e com informações que estão disponíveis dentro da própria empresa, mas que nunca tinham sido trabalhadas e mineradas tão intensamente. Então, essas são os três grandes movimentos atuais, e tanto a mobilidade quanto o uso de ferramentas analíticas tem um impacto muito pesado em infraestrutura de TI e no uso da computação em nuvem. Nesse primeiro capítulo que a gente começa hoje, a gente vai falar basicamente de infraestrutura de TI, sob um olhar mais organizado, um pensamento mais estruturado, para perceber o que é, algumas definições, qual o papel, os desafios que o gestor de TI tem a partir desse entendimento e como buscar um alinhamento da infraestrutura de TI como negócio. Nos capítulos seguintes, aí a gente mergulha um pouco mais na questão da TI como um serviço e, consequentemente, no uso de computação em nuvem. Eu espero que vocês gostem e vamos então dar início. Como eu comentei, esse capítulo é focado em infraestrutura de TI, então a gente começa tratando do tema o que é isso, do que se trata a infraestrutura de TI, e aí vamos olhar algumas definições de organismos e da grande literatura para a gente poder caracterizar melhor e ter um entendimento comum. Infraestrutura de TI é isto, tá bom? Bom, quando a gente pensa em infraestrutura de TI, eu pelo menos quando penso o que é infraestrutura de TI, eu acho que a primeira grande reação que a gente tem é imaginar os nossos servidores que estão dentro do data center. É uma tendência natural a gente achar
que infraestrutura de TI é todos aqueles componentes de hardware que estão internos ao meu data center, ao meu ambiente de computação, sendo protegido e controlado, né, com controle de acesso e outras questões. É a tendência natural e, de fato, isso faz parte da infraestrutura de TI. Só que a infraestrutura de TI é um pouco mais que isso, né? Infraestrutura de TI, se a gente sai do data center e começa a olhar o que mais compõe a infraestrutura de TI, a gente imediatamente, eu acho que é quase automático, a gente pensa na rede. A infraestrutura de TI é composta de todos os equipamentos de rede, switches, access points, né, controladora de access points, firewall, todos os equipamentos de rede que permitem a conectividade dos usuários com os servidores que estão lá dentro, né, do data center e onde rodam as aplicações corporativas. Então, saindo dos servidores, acho que a segunda lembrança que nos vem à mente é a rede, a conectividade com a internet, né, e questões relacionadas à conectividade. Mas tem mais coisa, né? Quando a gente fala de rodar as aplicações, o lugar onde a gente persiste essa informação e guarda essa informação com muito carinho é o armazenamento de dados, é o nosso storage. Então, storage, que também está dentro do data center, tipicamente assim como os nossos servidores, faz parte da infraestrutura de TI, assim como o backup, né? Porque, do ponto de vista organizacional, o backup ele tem a função de garantir a continuidade do negócio para uma situação de desastre e, ao mesmo tempo, garantir também o cumprimento de aspectos regulamentares, né? Algumas indústrias demandam que os dados sejam guardados por 10, às vezes 20, às vezes 30 anos, por questões de legislação. Então, o mecanismo, do ponto de vista da tecnologia da informação, para guardar esse tipo de informação, é através de uma estrutura, né, e também de uma política de backup. Backup, então, também fazendo parte aí do que a gente chama armazenamento de dados. Não só o storage como o armazenamento do dado quente, mas também o backup como o repositório de longa retenção, né? Além disso, o próprio data center faz parte da infraestrutura de TI, né? É um ambiente extremamente controlado, de acesso controlado, com controle de temperatura, com controle de umidade, com controle de incêndio, até porque os equipamentos que ali estão hospedados, né, alguns podem ser muito caros, então é necessário protegê-los, né, desse tipo de problema também. E tem uma parte da infraestrutura de TI que é essencial e que roda fora do data center, que é o que a gente chama de computação de usuário final. É o desktop, é o smartphone, é a capacidade dos usuários trabalharem com a estação de trabalho. E toda aquela computação que ocorre ali, manipulando planilhas, acessando sites, que ocorre fora do contexto do data center. Isso também é infraestrutura de TI. Se a gente olha algumas definições, a primeira que eu trouxe para vocês é a definição do Manuel Veras. Manuel Veras fala que a infraestrutura de TI consiste nas instalações físicas, serviços e gestão que dão suporte aos recursos de computação. Então, infraestrutura de TI para Manuel Veras são os recursos de computação, mas ele também olha o aspecto da gestão desses recursos computacionais. Isso é muito interessante, né? Não só prover, mas controlar. Quando a gente olha a definição do CIO-Gov, muito parecida, consiste nos equipamentos, que nós já citamos, nos sistemas. Sistemas aqui não representando as aplicações propriamente ditas, mas os sistemas de suporte.
software e serviços usados em comum para dar sustentação às iniciativas da organização. Então, são os equipamentos, mas uma camada de software também igualmente importante, dando sustentação. O COBIT já menciona, abrange todos os recursos de TI, hardware, rede, sistemas operacionais e outros, além das instalações físicas. Aí ele busca um pouco o que Manuel Veras mencionou, são os recursos de TI, é a capacidade computacional de processamento da informação. Isso é que caracteriza a infraestrutura de TI. É uma definição que eu gosto muito, né? O ITIL já coloca que é todo o hardware, software, redes e instalações físicas que são necessárias para desenvolver, testar, entregar, monitorar, controlar ou suportar os serviços de TI. Então, a infraestrutura de TI, ela tem como preceito suportar os serviços de TI, oferecer os serviços de TI a toda a organização. E ela faz isso através do hardware, do software, dos equipamentos e da própria instalação física que nós comentamos e que a gente que mexe com a infraestrutura de TI, indiretamente, intuitivamente, a gente pensa que, de fato, isso é infraestrutura de TI. Do ponto de vista de definição, nós olhamos várias, mas a gente pode resumir que a infraestrutura de TI abrange os elementos de hardware e software que dão suporte aos serviços de TI. Isso é muito importante. Oferecendo o quê? Oferecendo computação, armazenamento, acesso através da rede, né? E oferecendo segurança neste acesso. Estrutura de TI é isso. É basicamente a camada mais básica, a fundação da tecnologia da informação de uma organização. Na próxima aula, a gente já vai discutir um modelo de infraestrutura de TI para materializar essas definições como blocos, camadas, uma acima da outra, para a gente compreender melhor o papel no futuro da infraestrutura de TI. Até a próxima aula, pessoal!